Não há como fugir do assunto. O Rafael Colombo levantou aqui logo na abertura e eu creio que mereça comentários de todos nós o tanto absurdo que vai para os partidos políticos. Quanto foi mesmo o aumento, Rafael? Aumento de 48% em relação a uma eleição maior, não é, Zé Paulo? Que é a eleição de 2018 para presidente da República, para governador de estado, para senador, para deputado federal, para deputado estadual. O fundo eleitoral, o orçamento do ano que vem, a LDO, prevê um aumento de 48% no valor do orçamento para as eleições de 2020, que são eleições para prefeituras e para vereadores. Serão 2 bilhões e meio, atenção, 2 bi e meio de reais exclusivamente para que os partidos políticos possam fazer campanhas no ano que vem. O Partido Novo pediu uma revisão desse valor. Os dois partidos que receberão as maiores quantias são o PT e o PSL, porque o valor destinado a um partido em uma eleição tem como referência o desempenho na eleição anterior. Então o PT receberia 250 milhões, eu digo receberia porque o orçamento ainda não foi votado, né? 250 milhões e 300 mil reais e o PSL arredondando 250 milhões de reais. 2 bi e meio, num ambiente... Mas pode aumentar esse valor, viu, Rafael? Tem um deputado aí, o Wilson Santiago, do PTB da Paraíba, que quer 3,7 bilhões. Ah, é? Esse projeto vai ser apresentado ainda hoje e tem apoio de algumas siglas importantes da oposição e também de partidos do Centrão. Então pode ser maior. O governo tinha mandado 1,7 bilhão. Aí esse projeto que você falou aí foi aumentado para 2,5 e pode ir para 3,7. Você vai numa situação em que o governo está com o pires na mão aí para conseguir recursos. Então, o Ministério do Turismo com 58% a menos de verba no ano que vem do que neste ano aqui. Meio ambiente, hein? No meio desse problema todo, infraestrutura fundamental para fazer o país voltar a crescer. 30% de orçamento menor no ano que vem. E ontem, o Ministério da Educação, por falta de dinheiro, anunciou o bloqueio de 5.600 bolsas de mestrado e doutorado no país. A partir deste mês já foram congeladas quase 12 mil bolsas financiadas pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Segundo o MEC, isso aconteceu para garantir que as universidades federais tenham, para 2020, pelo menos a mesma quantia de dinheiro deste ano aqui, 2019. O secretário Claro, eles não ficam nem vermelhos, né? Olha, a gente tem que ver, assim, evidentemente que cortar em educação é sempre um negócio muito, muito ruim, né? Ruim para todo mundo, sinaliza muito mal, né? E passa a impressão de que o país não investe numa área que é tão fundamental quanto essa, né? Quanto a educação. Bom, também, de outro lado, né, é preciso cortar mesmo, porque se não cortar, vai sobrar para o presidente da República a lei de responsabilidade fiscal. É uma questão mesmo de adequar a receita à despesa. Ou faz isso ou faz, não tem outra alternativa, né? Agora, vai cortar onde? Vai cortar onde dói menos. Onde é que dói menos? Dói numa área que é a CAPES, que apesar de ter uma história de apoio a muitos trabalhos relevantes do ponto de vista científico, etc. e tal, eu inclusive já trouxe esse assunto aqui, a produção acadêmica brasileira, assim, de fato, assim, não é uma coisa que vai fazer a falta que a gente imagina que vai fazer, né? O corte não acaba com a CAPES, reduz a despesa, os gastos, os investimentos nessa área, mas não acaba, né? Absolutamente não acaba. É preciso lembrar isso. E outra coisa que tem sido divulgada com insistência, e que é um erro também, é de que isso atinge a educação básica e tal. A educação básica é uma tarefa de estados e municípios, não é do governo federal. Aliás, o Ministério da Educação deveria mudar de nome para o Ministério das Universidades, porque só cuida disso, só cuida mesmo de ensino superior. É o que está acontecendo. O que eles estão fazendo é um bem arrumado para não promover cortes significativos desculpe, nas universidades de uma maneira geral, para pelo menos preservar o orçamento de cada uma das universidades federais. Olha, eu quero juntar aqui mais um dado para esse que o Rafael trouxe do fundo eleitoral,
que é o seguinte: a Receita Federal entregou ontem ao Congresso Nacional a previsão para isenções tributárias, mais de 303 bilhões de reais. O governo federal vai deixar de arrecadar no ano que vem mais de 303 bilhões de reais por causa de pacotes de isenções e benefícios tributários. Então, a gente tem essa perda de arrecadação e o governo quer criar uma CPMF, né? Ou seja, de novo, é uma distorção para corrigir outra. Eu acho que a adequação aqui precisa ser da expectativa com relação à realidade. O ministro Paulo Guedes começou o governo dizendo que ia zerar o déficit até o final desse ano. Claro que a realidade se impôs, ele contava com dúzias de ovos de uma galinha que está desnutrida, era impossível isso acontecer, quer dizer, mesmo esperando algum milagre, era praticamente impossível isso acontecer. A agenda dele é boa, é positiva, tem aspectos super importantes, relevantes para a gente dar certo, como a desburocratização, muitas coisas liberalizantes, a pauta da eficiência, da produtividade, das privatizações, das concessões, tudo isso é uma agenda positiva e que a gente precisa mesmo olhar para ela, o Brasil precisa liderar esse processo de uma vez por todas. Então, por isso que me espanta muito a história da CPMF, especialmente por contrapor uma ponta tão frágil que é o desemprego entre os jovens. Eu citei aqui a ex-presidente Dilma, ela fez isso, vocês se lembram que ela desonerou a folha de pagamento para mais de 50 setores e tal, dizendo que aquilo geraria emprego. Não gerou nenhum emprego. O que aconteceu foi uma recomposição de margem e de salários. Porque o que aconteceu foi, olha, aquele ajuste de salário que você pediu a vida toda e que eu nunca consegui te dar, eu vou te dar aqui. Não houve geração de emprego, pelo contrário, né? Então, essa lógica de que uma distorção vai resolver a outra, ela permanece, ela está na questão do fundo eleitoral, ela está na questão dos benefícios tributários, e assim o Brasil vai carregando um Estado que ninguém consegue mais pagar essa conta. Então, vai discutir o corte na educação, vai discutir como é que vai pagar a conta de cafezinho do Ministério da Economia, e tem lá 303 bilhões de reais que cobriria o déficit, né, que é de 139 bilhões, ainda sobraria mais cento e tanto para fazer um superávit. 303 bilhões de reais de isenção tributária. Quer dizer, quem que vai botar a mão nessa massa? Quem que vai enfrentar esse problema? O governo tem um plano de reduzir esses benefícios em 0,5% do PIB por ano. Hoje está em 4,5% do PIB. Essa explosão toda aconteceu no governo Dilma. A gente tinha um gasto de benefício tributário de menos de 2% do PIB em 2013, 2014. Em 2015 foi para mais de 6%. Quer dizer, ela enlouqueceu. E aí agora nós precisamos voltar com isso e voltar rapidamente, porque acabou o dinheiro. Então, essa discussão, se corta, se não corta, é uma discussão de ponta em que a gente não consegue olhar para o núcleo do problema. Pois é, nós estamos aí, né, distribuindo misérias para os ministérios, né, em última análise para o cidadão brasileiro, enquanto isso os políticos estão aumentando a sua verba, diz aí o Pedro, para 3 bilhões e 700 eles milhões. querem chegar a isso, viu, Zé Paulo? E olha, esse projeto tem mais coisa. É um absurdo Por isso. exemplo... Esse é o fato principal. Quer dizer, enquanto se cortam verbas aí de ministérios, os políticos estão nem aí. Eles estão querendo subir ainda mais o que eles já recebem. Mas, esse aí é o ponto. Eu também preciso lembrar, né, que esses cortes dos ministérios só mostram também a desnecessidade de alguns deles, né? O presidente não queria manter o Ministério do Turismo, foi uma grita, né? E outros ministérios também foram mantidos em razão da grita geral para preservação de ministérios, como se fosse para provar que o governo tem compromisso com isso, com aquele setor, né? Nós somos um país que, para que o governo demonstre que tem preocupações com a cultura, tem que ter um Ministério da Cultura. Ainda bem que o Bolsonaro não manteve o nosso, né? Até porque os países que ganham, os ganhadores de Prêmio Nobel de Literatura, têm isso em comum. Nenhum deles, ou raríssimos deles, tem Ministério da Cultura, o que mostra que não há vínculo nenhum entre cultura e produção cultural. Entre ministério, né, enfim, o seu objeto final. Agora, e aí está uma demonstração. Não haveria corte do Ministério do Turismo se desde o começo não houvesse Ministério do Turismo. Não é para ter, simplesmente não é para ter. É melhor fechar, para fazer um corte de 50
e tantos por cento no orçamento, é melhor fechar mesmo. Para que ministério? Para ficar mantendo boquinhas, privilégios, para fingir que o governo tem compromisso No caso, para o partido dele mesmo, né? Porque o ministro do Turismo é do PSL de Minas Gerais. Aliás, já era para ter sido defenestrado dali há muito tempo se o presidente levasse a sério as suspeitas que existiram de irregularidades sobre utilização de Caixa 2 em Minas Gerais. Né? Então, tinha que demitir e extinguir o ministério. Não, sabe? Tem que extinguir mesmo. Ele tem que revisar aí a decisão. Agora, se o país fez uma opção tomou de manter certos ministérios por financiamento público de campanha eleitoral, e foi uma decisão tomada a partir da Operação Lava Jato, quando o Supremo proibiu doação privada em campanha eleitoral, se a alternativa é a utilização de recurso do orçamento para financiar a eleição, eu acho que é uma discussão legítima. Imediatamente o que se esperava e o que deve ser cobrado é que a eleição fique mais barata. E não que eles avancem sobre o orçamento. Nós temos de procurar mecanismos para deixar a eleição mais barata. Pois é, o Cláudio Humberto está aí falando, né, sobre a desnecessidade de alguns ministérios e partidos políticos, então, hein? Eu retomo aqui o meu foco. Eu acho um absurdo que nesse momento de dificuldades os políticos simplesmente deem as costas a isso e queiram cada vez mais. O que é que vão fazer com esse dinheiro todo aí? Certos partidos políticos que nós sabemos são balcões de negócios. Ué, mas disso ninguém fala também, né? Os partidos são criados para eles poderem ter direito ao fundo, né, Zé Paulo? É uma lógica absolutamente financeira. Dois fundos, né? O fundo partidário, e o eleitoral. E esse fundo eleitoral. Aliás, nesse projeto que eu estava falando aqui, o pagamento de advogados e contadores não serão mais considerados gastos eleitorais. Então veja só que eles vão poder ultrapassar o teto com esses gastos. Atualmente, os gastos com advogados e contadores são gastos expressivos, né, numa campanha. Além da equipe de propaganda, você tem gastos com assessoria jurídica e com contadores da campanha. Então, isso pode ficar fora do teto da campanha, podendo, então, ultrapassar o limite estabelecido pela lei. E também eles estão tentando enfiar nesse projeto a prerrogativa da Justiça Eleitoral julgar crimes eleitorais ligados a crimes comuns, como o Caixa 2 junto com a corrupção. Isso está sendo discutido pelo Supremo Tribunal Federal. Na verdade, já tem uma decisão do Supremo de março que determina que esses casos devam parar, então, na Justiça Eleitoral. Esse é um jabuti, entre aspas, aí que está entrando nessa história da revisão do fundo eleitoral. Um projeto de lei que vai tramitar, e tem que tramitar em processo de urgência, se quiserem aprovar, e a gente tem que ficar de olho, porque um mês antes do pleito, as regras têm de estar estabelecidas. Se a eleição é em outubro do ano que vem, outubro desse ano tem que estar tudo definido. Né? Um ano. Quanto eu falei? Um mês. Opa, desculpa, um ano antes. São eles que querem impor sacrifícios na Previdência, na reforma da Previdência e na reforma tributária àqueles que menos podem, que não têm o poder que eles têm de decidir as coisas. Infelizmente é isso, e nós vamos continuar dando mão forte para esses maus brasileiros que são os políticos que estão lá no Congresso Nacional. Agora, olha, é preciso lembrar que isso aí tem a mão de muita gente, viu? Além dos políticos que não tem, que fazem isso, criaram esse financiamento para não ter Polícia Federal na porta, né? Impressionante. Eles tinham toda a grana que sempre quiseram para manutenção dos partidos ou para o pagamento das suas campanhas eleitorais através de esquemas de corrupção que a Lava Jato revelou. Aí, para não correr o risco de Polícia Federal na porta, o que é que eles fazem? Eles vão no orçamento e tiram, eles é que propõem a lei, eles é que a aprovam. Então, inventaram essa coisa aí para tirar dinheiro do nosso bolso para que eles fiquem na maciota, sem correr risco algum. E a gente bancando não só partidos e seus aviões, e seus jatinhos, seus jantares, suas festas e etc., e também as campanhas eleitorais de cada um deles, né? Porque outro fundo, né? Tem um fundo partidário e tem um fundo eleitoral.